Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aulazinha? Vamos continuar falando sobre a festa no céu e tem alguns pontinhos ainda para a gente ver. Nós vimos na aula passada as más novas e hoje a gente vai ver as boas novas. E o versículo continua sendo o mesmo, que diz assim: Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14 da nossa Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre as boas novas, o amor e Cristo. Vamos começar pelas boas novas. Vocês entenderam o verdadeiro sentido da palavra graça, que é o quê? Graça é a mesma coisa que a misericórdia do Senhor, que nos faz vivos em um mundo de escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio que nós podemos escolher, né? A escolha está na nossa mão. Se o projeto original de Deus em sermos seres sem pecado não foi suficiente para o homem, Deus, criou uma nova estratégia. Que estratégia foi essa que Deus criou? O plano da salvação. Em várias passagens bíblicas fica explícito que é a mesma coisa que claro, que Deus é amoroso e misericordioso. As boas novas são que Deus, no seu amor, providenciou uma maneira para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados e para que pudéssemos ter comunhão eterna com Ele. E o primeiro pontinho das boas novas é o amor. O amor é um ponto muito importante. Vamos lá. Nas más novas foi elencado que o fruto do pecado é a morte, todos sabem. Mas qual é o resultado para aqueles que andam em retidão com Deus? É uma perguntinha. Você pode pensar qual é o resultado da pessoa que anda em retidão com Deus, de acordo com a palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Qual é o resultado? É ser agraciado pela misericórdia do Senhor, ser amado por Deus, ser considerado filho de Deus e entre outros, não é? Porém, não bastava enviar Jesus à terra como Deus, pois assim não vivenciaria o que passamos e o seu sacrifício não teria significado de amor e renúncia. Amor. Porque tem um versículo muito conhecido na nossa Bíblia que fala sobre amor, que diz assim: Ele amou-nos de tal maneira que deu seu Filho para que morresse por todos nós, e renúncia porque ele se despiu da sua própria glória e se fez homem. Então, esse versículo é um versículo muito conhecido, que fala do tamanho do amor de Deus por nós seres humanos pecadores, falhos e muitas vezes errôneos, não é? Então, o amor de Deus, ele supera tudo isso, mesmo nós sendo falhos, errados, muitas vezes não sabemos agradecer a Deus, adorá-lo como ele merece, mas mesmo assim, com a sua grande misericórdia, ele nos acolhe, nos protege, não é assim? O amor é uma dádiva, e mesmo cada pessoa sendo diferente, Cristo nos diz o seguinte: ame, seja aquela pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Esse é o conselho de Cristo para nossas vidas, né? E há também vários tipos de amor, vocês sabiam? Essa aula a tia já passou uma vez, lá no comecinho do ano, e eu vou relembrar vocês. Vocês lembram que tem vários tipos de amor? O primeiro deles é o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, vocês sabem. O amor eros, o amor fraterno e entre outros. Tem muito tipos de amor, né? Mas o amor principal, aquele que nós estamos falando na aula de hoje, é o amor de Cristo por nós, né? Esse amor perfeito, né? Ele nos ama, mesmo nós sendo pessoas que não merecem, mas ele nos ama, nos cuida, nos protege, nos dá tudo, né? De graça. Esse é o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor que não pede nada em troca, o amor puro e verdadeiro do nosso Senhor por nós. E falando de Senhor e de Cristo, o próximo ponto fala sobre isso, de Cristo, vamos ver. Diz assim:
Para nós cristãos, existe uma consciência do significado do nascimento de Cristo. A concepção por meio de uma virgem, que foi Virgem Maria, todos conhecem a história, nos dá a ideia de que Jesus não tinha origem pecaminosa e nem estava fadado à morte eterna. Com a ajuda do Eterno Espírito Santo, Cristo, de bom grado, entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito, é perfeito, na verdade, sem uma única falta ou pecado. Nós sabemos, crianças, que o Senhor, né, o nosso Senhor Deus, ele mandou o seu Filho, né, para a terra, né, para ele fazer o quê? Para ele se sacrificar por nós, né, para ele pagar com a própria vida, né, uma dívida que ele não estava devendo. Na verdade, essa dívida era nossa, do ser humano pecador e falho, né, e Jesus veio somente para isso. Esse foi o propósito da vinda do Senhor. Assim como nós temos um propósito aqui na terra, o Senhor, ele teve esse propósito, né, de vir, se fez homem, saiu da sua glória, que ele era um ser de glória lá no céu, junto com o seu Pai, e veio se fazer homem para passar por tudo que o homem passa, né? O Senhor sentiu dor, o Senhor foi humilhado, o Senhor chorou, o Senhor sentiu todas as sensações que um ser humano sente. Então ele se fez homem, se fez carne para pagar pelos nossos pecados, para lavar o mundo do pecado, não é? E ele é perfeito e ele também sem nenhuma única falta ou pecado. Então ele é puro, né? Então lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 14, fala sobre a sua perfeição, né? E também tem no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 13, fala também que ele é Deus, né? Ele é o próprio Pai, o próprio ser iluminado. Fala também lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 18 ao 20, que ele é o Messias, né? E também fala lá em Isaías, no capítulo 7 e no verso 14, que ele nasceu e viveu sem pecado. Então Jesus, quando estava aqui na terra, até o dia da sua morte, do seu sacrifício, ele não cometeu nenhum pecado. Então é um ser maravilhoso que nós devemos adorá-lo. E também lá em 2 Coríntios, fala também sobre isso, né? Sobre ele não ter tido nenhum tipo de pecado, né? Que fala que, assim, aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então, ele se sacrificou por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, fala sobre isso. Então, era isso, crianças, que vocês possam refletir na aula de hoje sobre o amor, sobre Cristo. Ler esses versículos, essas referências que a tia deixou no final da aula, tá certo? Para vocês terem uma ideia melhor, um esclarecimento melhor e aprender da palavra do Senhor. Que o Senhor possa vir abençoar cada um, que seja uma ótima tarefa, tá certo? Agora nós vamos para a atividade. Na atividade, eu quero que vocês escrevam em seus cadernos o que Cristo nos diz sobre o amor e sobre amar. E a gente tem um exemplo. A tia vai deixar um exemplo para vocês se direcionar. Amar ao próximo é um exemplo, né? Um exemplo de que da vontade de Cristo, um conselho de Cristo que ele deixou para nós. Então esse é o exemplo, o primeiro exemplo, amar ao próximo. Então, crianças, façam a atividade. Depois da atividade terminada, vocês tirem uma foto e me mandem com a resposta, tá certo? Até a próxima aula, tchau! Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe o joinha também. Até a próxima viagem!